Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, então, sobre o romantismo. E hoje o que nós faremos? Hoje nós tentaremos aqui já iniciar aquele nosso texto sobre a arqueologia da nação brasileira nos romances indianistas do Alencar. Este texto eu pedi para que vocês fizessem a leitura já há um tempo, né? Então, acredito que a leitura já tenha sido feita. Depois eu vou disponibilizar o texto aqui nos anexos do YouTube para quem no futuro assistir às aulas e se interessar, né? Antes de mais nada, eu queria só ressaltar uma questão com vocês, que é a seguinte: eu preciso muito que vocês assistam aos vídeos, que vocês não deixem que esse material se acumule, tudo bem? Eu sei que é muita coisa, não sei se é muita, mas essa modalidade de aula à distância, ela é um pouco complicada porque ela exige uma certa dedicação. É muito mais fácil para nós estarmos em contato e sanarmos nossas dúvidas ali no olho, na pergunta feita na hora. Então, a plataforma do Google Classroom, ela é interessante, mas ela tem, assim, certos probleminhas. Eu tento dinamizar a coisa e eu gostaria que vocês entendessem também o meu lado. E que vocês participassem mais efusivamente. Ontem, por exemplo, eu achei que a aula ficou um pouco muito só eu postando coisas. Eu não sei se vocês estavam preocupados em assistir aos vídeos. Eu observei que o último vídeo ele não foi muito visualizado. Não sei se vocês pensaram em deixar para fazer isso depois, mas enfim, vamos seguindo aqui com a nossa proposta. Hoje eu coloquei um bonezinho aqui no estilo que vocês estão acostumadas, e acostumados, né, a me ver, porque eu não tenho para onde ir, estou isolado aqui em casa, então eu tenho que usar para vocês, né? Então eu espero que ele surta esse efeito positivo em termos de lembrança aí. Bom, então vamos lá. Eu disse que eu falaria com vocês sobre o romantismo e a questão do público, né? Isso mais especificamente ainda no tocante à Europa. Então, juntamente com todas aquelas transformações, com todas aquelas como que eu posso dizer? Com todas as mudanças ocorridas naquele cenário europeu e que nós vimos anteriormente, mudanças essas ocasionadas em conjunto com as questões políticas, evidentemente, a literatura surge nisso tudo, ela surge melhor, ela se fortalece nisso tudo a partir da ideia de que haveria ali uma funcionalidade mais específica para ela. Ela iria fomentar os ideais burgueses de então. Aí uma questão que salta aos olhos é a relação do público leitor com essa nova demanda de livros. Eu cheguei a colocar para vocês aí um vídeo, né, da invenção da prensa por Gutenberg. É muito interessante a gente pensar a transformação que foi, a revolução que foi a invenção da prensa no século XV, né, 1450 aproximadamente.
Penso que essa inovação só se compare, talvez, com o advento da internet. É verdade, o meu olhar aqui está focado na questão da literatura em si, né? Especificamente da literatura, porque com o advento da prensa, a literatura ela se fortaleceu, porque ela passou a ser difundida de fato, não é? Os textos começaram a ter uma circulação, o que antes não acontecia. Antes os textos ficavam circunscritos às mãos dos religiosos, dos copistas, dos tradutores, etc. E com o advento da prensa, isso se popularizou, vamos colocar assim, não naquele momento posterior, mas isso anos depois, né? A gente pode pensar, por exemplo, eu até separei para mostrar aqui para vocês o Don Quixote de La Mancha, né? Que foi lançado em 1605 e ele teve essa sua, digamos, popularização em decorrência da facilidade ocorrida após a invenção do Gutenberg. Até então seria algo impensável essa difusão da literatura e de uma obra do porte de Don Quixote do Miguel de Cervantes, né? Então, depois a gente tentará falar mais um pouco sobre Don Quixote. Don Quixote ele é considerado pela crítica como uma espécie de gênese do romance, e a gente vai tocar nesse ponto um pouquinho mais adiante, né? Mas por enquanto eu quero focar aqui na questão do vídeo de hoje, que é o romantismo e o público, né? Então eu separei aqui algumas questões para comentar com vocês. A primeira delas, eu fiz umas anotações aqui no meu famoso caderninho. Então a primeira delas diz respeito à questão da ampliação do público, né? O público que passou a ler romances, volto a dizer para vocês, isso dentro ainda da questão europeia, tá? Eu ainda não entrei no Brasil, não. Lá na Europa, o público que passou a ler romances era um público mais heterogêneo, porque antes disso, antes do romantismo em si, vamos colocar assim, o romantismo como essa atmosfera que delimitou uma separação, vamos colocar nesses termos, né? Romantismo como um ponto fundamental de uma transformação, né? E vejam vocês como que essa transformação tem relação com o que eu vou dizer agora. O público que lia os romances, ele era um público mais amplo e mais... talvez essa palavra não seja tão interessante. Eu acho que heterogêneo cabe melhor, porque é um público diversificado, não é só amplo, é diversificado, do que o público que lia até então aquela literatura, digamos, repleta de elementos clássicos, repleta de elementos vinculados a toda uma mitologia greco-romana, por exemplo, né? Esse público era o público da nobreza. E a gente pode pensar também no pessoal que fazia parte das famosas Arcádias, né? As Arcádias no quesito que a gente pode relacionar com o neoclassicismo. Aqui mesmo no Brasil nós tivemos, né, os nossos poetas Árcades, etc. Então vocês podem pensar, poxa, aqui no Brasil, naquele período do século XVIII, os poetas Árcades eram muito poucos, era um grupo ali, né, encabeçado pelo Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa.
enfim, era um grupo restrito e o restante da população não tinha acesso, digamos, a uma leitura de algo que pudesse atender às suas expectativas. Então o gênero romance, ele chega para ir ao encontro dessa camada, ou seja, desse grupo, que era um grupo que gostaria também de se informar, obviamente, de crescer enquanto leitores, mas também, sobremaneira, eles gostariam de se divertir, de se entreter. Então, os escritores, eles perceberam isso, obviamente, perceberam essa nova tendência, eles começaram a produzir também romances de aventura, romances de capa-espada, por exemplo, ao estilo do Alexandre Dumas, lá na França, né? Os Três Mosqueteiros, é o que me vem à cabeça aqui, enfim. Tem uma gama, né, de romances aí que a gente pode pensar que atingiria essa camada burguesa em ascensão e que necessitava disso. E dentro dessa questão toda aí, eu coloquei aqui, né? Os burgueses necessitavam de uma leitura mais direta e tal. Os escritores, eles percebem isso e passam a valorizar muitas das vezes o pitoresco, o gosto pela aventura, como eu já falei, mas tem também a questão das mulheres. Aí eu volto ao nosso exemplo mais evidente aqui, o que eu mais gosto de falar, que é a Luísa do Primo Basílio. Então vejam vocês, o romance ele passou também a ter essa função de educar sentimentalmente e moralmente a mulher. E nesse quesito, o sentimental está totalmente associado à moral, né? Porque o mais importante seria a criação de uma imagem hipoluta da família, e a mulher inserida ali como um elemento, não digo central, porque o homem nunca, pelo menos nesse período aí, né, enfim, ele nunca deixou de ser uma figura central, patriarcal, mas a mulher tinha lá a sua importância, e quanto mais resguardada era essa mulher, melhor. Então, elas passaram a ter acesso à leitura, inclusive muitas mulheres eram alfabetizadas, né, em relação aos homens, e o que eu quero dizer com isso é que a gente pode imaginar que as mulheres elas vivenciavam uma cultura pré-casamento, né? Elas aprendiam a tocar piano, a costurar, a ler e tudo mais. Então elas eram preparadas para o ápice da sua vida, que seria o matrimônio. Então as mulheres elas tinham um conhecimento de causa aí em relação à cultura e mais especificamente à literatura, no sentido delas experimentarem muito isso, né? Até chegar no nível de criticidade, porque a gente sabe que nada na vida é duradouro e essa situação, essa sociedade perfeita, na verdade, ela não existia, né? Essa é a grande questão, ela não existia. Então, ok, eu queria apontar para vocês essa relação do romantismo com o público, né? Como também um elemento interessante aí, um elemento característico que ocorreu no período. Aí eu fico, poxa, como eu falei para vocês, eu às vezes fecho os olhos assim e fico vendo a turminha na minha frente. Queria muito ouvi-los agora, né? Mábia, o Lucas, Deise, Claudinha,
Valkyria, Jaque, enfim, o canal que nós temos dois veículos, né? Este aqui, que eu transmito os vídeos, e nós temos também a plataforma lá do Google Classroom, que é onde vocês podem colocar as suas dúvidas, os seus comentários e por aí vai. Antes de eu partir aqui para o texto do Alencar, o texto que eu escrevi sobre o Alencar, propriamente dito, eu gostaria de fazer uma propagandinha para vocês aqui básica, porque eu estou lendo um livro incrível, que é esse aqui. Deixa eu encontrá-lo aqui, só um momento. Olha só, eu acho que dá para visualizar. Vamos ver aqui. Vejam, O Mundo da Escrita, Martin Buchner. Como a literatura transformou a civilização. Este livro, ele é incrível. Vou falar para vocês, ele é incrível. Ele dá um panorama assim bem amplo das transformações que o mundo sofreu a partir, né, da perspectiva da literatura. Deixa eu só resolver uma questão aqui rapidamente. Opa. Vamos lá. Não estou conseguindo abrir aqui agora. Bom, eu estou lendo este livro no Kindle e eu separei aqui um fragmento que eu acho muito pertinente e que tem a ver com As Mil e Uma Noites, né? O livro As Mil e Uma Noites, eu acho que todo mundo já ouviu falar neste livro, né? A Sherazade, ela começa a contar histórias, as narrativas para o sultão, e ela faz um estratagema bem legal, porque o que ela organiza? Ela conta a história, mas ela não conta o final da história. Ela deixa para contar o final da história no dia seguinte, antes de começar uma nova história, porque assim ela era preservada, né? A vida dela era preservada, porque o sultão, ele tinha prometido assassinar todas as suas esposas e por aí vai. Então ela resolve se casar com o sultão, mas ela usa esse estratagema que tem a ver com um impulso de se contar histórias, que é algo inerente a todos nós, né? Eu já falei isso para vocês várias vezes, mas vamos ler um trechinho aqui antes do vídeo completar os 20 minutos. Então vamos lá. O impulso de contar histórias, pôr os acontecimentos em sequência, criar tramas e levá-las a uma conclusão é tão fundamental que deve estar biologicamente enraizado em nossa espécie. Somos levados a fazer conexões de A a B e de B a C. No processo, desenvolvemos ideias de como chegar de um ponto ao outro, o que impulsiona uma história para frente, seja resposta ao destino cósmico, às forças sociais ou à vontade de um protagonista. Muitas vezes os personagens guardam um segredo que não devem revelar e, no entanto, ansiamos por descobri-lo. E, pela lei da narrativa, o segredo é forçado a se revelar, ainda que apenas para satisfazer a curiosidade do rei e a nossa. Não importa quais forças secretas movam esses protagonistas, nós os vemos atravessar circunstâncias hostis ou amigáveis e antes que percebamos, o contador de histórias criou o mundo inteiro. Este livro é incrível, se vocês puderem ter acesso, enfim. Eu acho que o que a gente pode tentar fazer aqui neste momento de reclusão é
aproveitar para colocarmos várias coisas em dia, então eu tenho feito muito isso, eu tenho procurado colocar principalmente as minhas leituras em dia. As leituras que eu faço para as aulas que nós estamos tendo aqui com vocês, que eu preparo com todo amor e carinho, mas também as leituras que são caras ao meu coração. Então eu vou encerrar o vídeo agora e já retomo com um comentário sobre o texto que eu escrevi sobre o Alencar, o início do comentário, né? Vamos lá.